Boa noite, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Nós que, hoje quarta-feira, neste período que estamos de férias dos grupos de estudos, nós temos o estudo do Evangelho, temos o estudo para iniciantes. Na quarta-feira tem estudo para iniciantes. Das 19 às 20 horas, nós temos o estudo na casa, para todos que queiram participar. E o atendimento fraterno também funciona nesse horário, das 19 às 20 horas, a biblioteca. Então agora nós vamos dar continuidade à atividade da casa, com a parte da exposição doutrinária. Então convido a todos para fazermos a prece de início desta atividade. Neste momento em que aqui nos reunimos, ó Deus, nosso Pai, Criador, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, guia e modelo, benfeitores espirituais, agradecemos a oportunidade da vida, por este dia e por estes momentos que aqui nos reunimos para as reflexões espirituais desta caminhada. Rogamos, Senhor, que estes amigos espirituais nos envolvam em suas inspirações, auxiliando-nos à compreensão do Espiritismo, a fim de que possamos aproveitar a encarnação que recebemos. É nesse desejo, sob o amparo da espiritualidade, do diretor espiritual desta casa, nosso irmão Bezerra de Menezes, em vosso nome, ó Deus, e de Jesus, que damos iniciado esta atividade. Nossos irmãos internautas que estão acompanhando ao vivo esta exposição, através do site espiritismosul.org.br, onde nós podemos assistir não só ao vivo, mas todas essas palestras ficam gravadas para que a qualquer momento nós possamos assistir. O site espiritismosul.org.br ou através do YouTube. Nós digitamos lá no YouTube, lá, Paz em Jesus Uruguaiana, e já aparece ali o canal e todas as palestras estão lá gravadas. Há mais ou menos 28 anos atrás, eu iniciava nesta casa espírita como trabalhador, estudante, trabalhador. E naquela época, aqueles que participavam daquela época, nós tínhamos um hábito onde aqui na frente ficavam todos os trabalhadores, as pessoas que trabalham no passe, ficavam todos sentados aqui na frente, junto com o palestrante, com o expositor da noite. Eu era um deles. E eu lembro que, ali sentado, eu tremia. Eu tentava segurar minhas pernas, de nervoso, de estar sentado na frente da plateia. Até que um dia, nosso irmão Alberto Ferrioli, que hoje está na dimensão espiritual, me convidou para fazer parte da exposição da casa. Tive medo. E a minha parte no trabalho, já que ele fez junto comigo, era ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Paciência. Esse trecho tem 2 minutos de leitura. Foi os 2 minutos mais longos da minha vida, porque não terminava nunca. Eu tremia, eu não sei como é que eu consegui ler. Fazer uma palestra de 10, 15 minutos era uma tortura. Chegava aos 13 minutos e eu não tinha mais o que falar. Hoje, se não é o Paulo ali ficar me sinalizando, eu fico 1 hora falando. O medo. O medo faz parte da nossa vida. O medo está nas nossas atitudes, está no nosso modo de viver. E ele, o medo, não atrapalha-nos na caminhada, desde que consigamos lidar com o medo. O medo não é algo negativo.
o medo, ele está presente para nos auxiliar a manter o nosso corpo físico, por exemplo. Está presente no nosso instinto de conservação. Segundo o Dr. Jaider, da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, o medo, fazendo parte dos instintos de conservação. Porque, se não fosse o medo, nós não teríamos o cuidado com esse corpo. É graças ao medo que nós, antes de atravessarmos a rua, olhamos para os dois lados, para vermos se não vem uma condução. É graças ao medo que, diante de uma chapa de fogão quente, ou de uma panela quente, nós paramos, para que não venhamos a nos queimar. Então o medo faz parte da nossa vida. Está presente para que venhamos a nos proteger, a proteger esse corpo que nós estamos utilizando. Então esta é uma das origens do medo. O instinto de conservação. Conservarmos a roupagem física. Este instrumento que é muito útil para nós em nossa encarnação. Outra origem, segundo o Dr. Jaider, do medo, é o complexo de culpa. É quando nós fizemos algo de errado, seja nesta encarnação ou em alguma outra encarnação. E este nosso complexo de culpa pelo erro, pelo mal cometido, gera em nós um verdadeiro inferno, e nós vivemos dentro desse inferno amedrontados, temerosos, pela culpa que carregamos, pelo mal que fizemos, pelo erro que praticamos. Esta é uma outra origem do medo. Segundo o Dr. Jaider, outra origem é as experiências que vivemos no mundo espiritual. Se numa outra encarnação nós fomos um suicida, fomos um homicida, ou fomos um drogado e não quisemos nos melhorar, nós caímos na dimensão espiritual nas garras de obsessores, espíritos ainda voltados ao mal, que nos aprisionam e nos levam a castigos muito grandes, gerando em nós um tormento que, mesmo depois de resgatados pelas equipes de socorro espiritual no mundo espiritual, auxiliados e trazidos novamente à reencarnação, carregamos conosco o pavor dos momentos que vivemos na dimensão espiritual. Às vezes a gente vê pessoas dizerem no centro espírita: ah, mas espírita com medo de espírito? Que horror! Então espírita não pode ter medo de espírito? Onde é que está escrito isto? Espírita pode sim ter medo de espírito. Até porque o fato de estarmos dentro da casa espírita não quer dizer muita coisa, não. O fato de nos dizermos espíritas não quer dizer muita coisa, não. Às vezes a pessoa é espírita, mas está chegando no espiritismo.
E chegando, eu não estou querendo dizer aquela pessoa que semana passada adentrou aquela porta pela primeira vez na casa espírita. Esse está chegando na casa espírita. Mas a pessoa às vezes está chegando no espiritismo. Ela já tem 1 ano de casa ou mais, ela já tem 1 ano de estudos, e ela está chegando no espiritismo. Porque espiritismo é uma ciência que não se aprende em 1 ano. Às vezes a pessoa chega na casa espírita, vai para o grupo de estudo, e aqui na casa espírita a gente tem o iniciante, depois tem o ESD 1, ESD 2, tomo único, que seria o ESD 3, para ficarmos mais... Depois vem o estudo da mediunidade, depois vem a prática da mediunidade, depois vem estudos aprofundados, e a gente vai estudando, desencarna. E continua estudando, porque é uma ciência que não se aprende numa encarnação só. E essa pessoa estuda o ano no ESD 1, e o segundo ano, o ESD geralmente dura 2 anos. Depende muito do grupo. E essa pessoa estuda no ESD 1, e no outro ano ela já quer passar para o ESD 2, porque ela já fez o ESD 1 ano, não vai seguir o ESD 1 de novo. Depois porque ela já quer estudar mediunidade, ou seja, ela quer aprender tudo de uma vez só, como se o espiritismo se aprendesse assim. Como ciência, o espiritismo necessita de estudo, e muito estudo. Porque às vezes a pessoa está no grupo de estudo. Ah, mas eu já faz 1 ano que estou na casa e mais 1 ano de ESD 1. Já passei pelo CIET. Mas a pessoa, o único contato que ela tem com a doutrina é quando ela está no grupo de estudo, que é 1 hora por semana. É o único contato. Ela não lê um livro. De dezembro até hoje, quantos livros nós lemos? Nós já paramos de perguntar quantos livros nós lemos de dezembro. Nós temos um período de férias da casa, dos estudos aprofundados. Quantos livros nós lemos de dezembro até hoje? Que fazem 2 meses, mais ou menos. No mínimo uns 2, né? No mínimo. Afinal de contas, a gente quer aprender espiritismo. Mas a pessoa tem um contato só ali, naquele momento. Como vai aprender espiritismo se não lê livros em casa, se não estuda? Ou às vezes a pessoa já faz 2 anos que está no estudo, e ela chega no grupo de estudo antes de começar. Começa às 19 horas, 10 para 7, ela está ali já. E a última sair da sala de aula. Mas ela entra calada e sai muda. Ou seja, ela fica só ouvindo. Ela não diz um ai. Às vezes tem que perguntar, está respirando, meu irmão? Como é que a pessoa vai aprender? Ah, mas eu aprendo com os ouvidos. Mas tem que aprender com as bocas também. Ou seja, eu preciso perder esse medo de falar. Esse medo que eu tenho de gente que está muito agarrado ao orgulho, que a gente chama de timidez, né? Ah, mas eu sou tímido. Não, é orgulhoso. Por quê? Porque como é que se eu disser alguma bobagem aqui, imagina. O Jefferson, coordenador do grupo de estudo, eu dizer uma bobagem aqui, imagina. O Leoni. Imagina. Eu dizer uma bobagem às pessoas aqui, que eu não conheço, ou que há pouco tempo estou conhecendo, dizer uma bobagem. Então, orgulho. Só que quando eu não digo o que eu entendo, por exemplo, o tema hoje é Jesus. O que você entende de Jesus? Ou medo, que é o nosso tema, né? E a pessoa tem uma ideia, porque todos nós temos.
Quando nós chegamos aqui hoje e vemos aquilo ali no quadro, alguma coisa nos veio à mente sobre o tema, porque todos nós temos uma opinião sobre algo. Aquela opinião é aquilo que eu já formei nesta minha encarnação. E quando eu coloco para fora, eu contribuo no grupo. Mas e se eu estiver equivocado? Se eu entendi errado? Se eu estiver equivocado e entendi errado, eu vou colocar no grupo e as pessoas vão também colocar as suas opiniões. Vamos analisar aquela minha ideia que eu tenho do assunto e eu vou desconstruir e reconstruir a minha tese. Ou seja, eu vou sair dali enriquecido, melhor entendendo aquele tema, que às vezes estava equivocado. Está aqui o nosso irmão Paulo Espíndola, que não me deixa mentir. Nós estávamos num grupo de estudo, e eu era o coordenador, e já fazia mais de 5 anos que eu coordenava grupo, e eu disse uma bobagem, imagina. E ele levantou o dedo, porque ele não fica quieto. E me disse: meu irmão, você está equivocado aí. Eu acho que é assim. E trouxe a análise de um tema que é, se eu não me falha a memória, lá do livro dos médiuns, que fala do Evangelho, que fala sobre as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Eu tinha uma ideia equivocada dessa palavra. E ele trouxe à tona. Eu, na hora, não aceitei muito, né, porque eu sou meio teimoso, mas eu fui estudar de novo. E aí, na outra semana, chegamos no grupo e eu digo que eu realmente estava equivocado. Então, aquilo que eu acho que eu sei, quando eu coloco, e às vezes estou equivocado, então eu aprendo. Agora, se eu chegar calado e sair mudo, eu chego com o meu conceito, saio com o meu conceito e não aprendo nada. Então, este medo que nós temos. Então, o espírita pode ter medo de espíritos? Pode. Por que não pode? Agora, com o tempo, nós vamos estudar e nos autoestudar. Porque não é só estudar espiritismo. Eu estudei, eu sei o que é o espírito, já estudei a nossa natureza, somos espíritos imortais, todos somos espíritos, aqui está cheio de espíritos esse ambiente. Mas eu preciso me autoestudar. Da onde vem esse meu medo de espírito? Como é que eu vou trabalhar isso em mim? Então eu preciso me autoconhecer, me autoestudar. Então, uma outra origem, segundo o doutor, é nosso sofrimento no mundo espiritual, onde sofremos nas garras dos obsessores, porque teimávamos nos nossos vícios comportamentais. Então trazemos esse medo em nós do sofrimento que passamos. Também a educação equivocada. Hoje em dia já está menos isso. Mas do meu tempo, que não é muito longe também, né? Quando a gente fala no meu tempo, a pessoa já fica... Não imagina a mesma coisa, não. É logo ali. Já fiz 35. Você não acredita? Já fiz 35. Já sou vovô. E o outro neto vai vir em junho agora. Estou mais faceiro do que guri com pirulito. Mas a educação. Então as crianças eram educadas assim, ó. Tu não vai ali porque tem o bicho papão. Olha o 7 trouxa. Não, agora entreguei, né? 7 trouxa, agora entreguei. Então começam a assustar as crianças, e as crianças vão criando esse medo e acham que isso não tem influência. Tem influência, sim. Porque o homem é aquilo que foi feito quando criança, a sua personalidade vai ter uma influência muito forte da sua infância. Então muitos medos nós criamos.
nesse processo. Então, aprendermos, entendermos essas origens do medo, que é bom, mas quando em descontrole ele nos para na nossa caminhada. Nós vemos hoje muito da mídia nos trazendo horrores, porque o horror vende muito. Nós compramos o horror. Nós sintonizamos a rádio que dá mais notícia de tragédias. Então a gente fica assustado. Diz o Divaldo que uma senhora que tinha uma situação financeira muito boa, tinha motorista, seu esposo, alguém que zelava por ela também, cuidava dela, enfim. E ela foi visitar uma amiga, só que naquele dia o motorista estava doente e não pôde comparecer ao trabalho. E ela foi visitar a amiga em um apartamento em Niterói. E ela terminou a visita, já era noite. Quando ela se deu de conta, já era noite. E ela tinha que voltar para casa e estava sem o motorista. E então ela pediu à amiga que chamasse um táxi para ela pegar o táxi e ir para casa. Ela desceu. Enquanto a minha amiga chamou o táxi, ela desceu no apartamento, saiu à rua, que o táxi já estava vindo. E ela chegou à beira da rua e ouviu ao outro lado havia um homem. E aquele homem estava olhando em sua direção. E ela já ficou preocupada, assustada, com medo. E então ela viu que o homem fez menção de atravessar a rua em sua direção e ela começou a caminhar. E viu que o homem atravessou a rua e começou a segui-la. E ela apressou o passo, e ele apressou o passo também. E ela começou a correr, e ele disse: para, sua louca, sou eu teu marido? Então a gente chega às vezes a um ponto que o medo nos atrapalha. Temos que ter cuidado com essas questões, pois que muitos de nós temos medo da morte. Até nem se fala no assunto, a morte, não. Às vezes tem uma palestra com o tema morte, a pessoa, esse tema, vai para outro. Porque, como se isso fosse algo terrível que nós não imaginamos que possa acontecer conosco, na nossa família, no nosso meio. É algo que vai acontecer lá na casa do vizinho. Então temos medo da morte, sabedores que a cada dia que passa, mais próximo estamos desse fenômeno, que é a morte ou a desencarnação na visão que traz o Espiritismo. O que virá depois? O que vai acontecer? Se eu morrer, o que vai acontecer? Como será? O medo de morrer. Mas dizem os espíritos que para o mundo espiritual o medo maior não é de morrer, mas é de nascer. Então quando a gente nasce, né, que vem ao mundo, todo mundo feliz, o espírito está temeroso porque vai nascer. Ele vai vir para a Terra, ele vai assumir esse corpo. E ele tem um projeto nessa encarnação de coisas que a cumprir, seja expiação, ou seja, cumprir pena por erros do passado, seja provas que vai enfrentar para o seu aprendizado, projetos para o seu crescimento. Então a grande preocupação do espírito, será que eu vou conseguir? O medo diante da encarnação, da prova, do desafio. Então fazem parte sim da nossa vida. O que não pode é nos travar. Mário Sérgio conta que ele era de família católica. E no ano de 1966, a missa católica ainda era feita em latim, e o padre virado de costa para o público. E a partir de 1967,
o Papa ordenou que a missa fosse feita na língua do país e o padre direcionado ao público. Então ele conta, ele tinha 14 anos de idade e ele foi à missa no ano de 1967. E ele sentou na primeira cadeira. O público, naquela época, muitas pessoas. E o padre então disse: olha, nós a partir desse ano estamos aí fazendo a missa, no caso do Brasil, em português. E temos mais uma coisa, além de fazermos a missa em português, nós vamos convidar alguém da plateia para que leia um trecho do Evangelho. Você é menino. E ele estava na primeira fila, 14 anos de idade. E ele pensou: o que eu faço? Saio correndo? Ou eu subo lá e leio o trecho? Então, ele subiu. Pegou o trecho. Era uma epístola de Paulo. Ele leu, nem sabe como leu. Tão nervoso que estava, diante daquela plateia enorme. Na outra semana ele foi à missa, mas sentou na última cadeira, porque ele não é bobo. Agora eu entendo porque as primeiras cadeiras estão sempre vazias, está sempre o fundo cheio. E o padre começou de novo: pois é, nós estamos, meus irmãos, fazendo agora a missa, em português, e sempre convidando alguém da plateia. Você, menino aí do fundo, que leu a semana passada, lá foi ele. E então, ele decidiu: eu em casa já vou ler o que vai acontecer, já vou preparado. E sentou na primeira fila e foi chamado. Na outra semana, ele se ofereceu para ler. E na próxima semana ele estava indo na missa das 8, das 9, das 10, da meia-noite, fazendo a leitura, e se tornou leitor oficial. Hoje é um palestrante conhecido mundialmente. Então, enfrentando os nossos medos, enfrentando os desafios da nossa encarnação, estamos sendo convidados por Jesus a trabalharmos, a servirmos. Não tenhamos medo, mas assumamos o compromisso com Jesus de servirmos nesta obra que é de Deus, em que Jesus é o governador, Jesus é o mestre, para que contribuamos com a nossa parte, seja onde for, porque não existe uma tarefa mais importante que a outra. Todas as tarefas são extremamente importantes. E antes de cantar, porque vão cantar aqui, não tem medo de cantar, não tem não. Paulo, você vai cantar, não tem medo de cantar não. Então, antes de encerrar para cantar, lembro do Chico dizendo, numa mensagem conhecida por todos nós, que ele está pronto para fazer a palestra, uma plateia enorme. E Bezerra de Menezes, Chico Vidente, viu o espírito Bezerra de Menezes e outros chegando no ambiente, como aqui estão muitos espíritos elevados, nossos protetores. E lá no fundo havia uma senhora sentada em uma cadeira, na fileira, e Bezerra de Menezes e os outros vieram e fizeram uma reverência àquela senhora. E Chico ficou curioso: quem será essa pessoa? É algum espírito importante que eu não vi, não me dei conta, não cumprimentei? E então ele pergunta mentalmente a Bezerra de Menezes: quem é? E Bezerra disse: esta senhora é a que faz a faxina aqui na casa. É graças a ela que este ambiente está limpo, perfumado, e você pode fazer a sua exposição, a sua palestra. Então, ela é muito importante. Então, quando somos chamados, assumamos a nossa tarefa, seja qual for, e sejamos responsáveis, cumprindo com o nosso dever assumido, realizando, sem medo, porque estamos todos amparados. Vamos cantar? Vem conosco aqui o nosso amigo aí. Eu disse que iam cantar, mas não era eu, era ele que ia cantar. Eu tô com medo. Ai, ai, ai.
ondas da vida carregam o barco atracado no tempo, não quer navegar. Naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e ir além, que estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Que o Cristo seja a luz em seu hogar, e que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama ondas da vida carregam o barco que atracado no tempo não quer navegar. Naufrague em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar. E se as velas da coragem pra lutar e ir além, que estrelas do bem vão te guiar, vão te guiar. Que o Cristo seja a luz em seu hogar, e que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com um instrumento que se chama amor. Nós chegamos ao final da nossa atividade para, neste mesmo clima de elevação mental a Deus, que nos colocou a oportunidade da encarnação, a fim de vencermos os desafios e nos melhorarmos, para que possamos fazer a nossa prece, para que possamos fazer a nossa irradiação, fazer a irradiação por nossos familiares, que é o passe à distância, por aquelas pessoas que estão doentes, aquelas pessoas que estão passando por dificuldade,
que precisam deste passe à distância, esta vibração elevada, por nosso país, pelo Estado do Espírito Santo, que está vivendo um grande momento difícil, para que contribuamos para o bem. Nós podemos, e temos um grande poder em nós, através do nosso pensamento, através da oração, para mudarmos o padrão vibratório à nossa volta e para onde direcionamos. A Deus de amor infinito e de bondade, Senhor que tudo sabe, Senhor que tudo vê, que tudo prevê e provê, que nos tem dado a oportunidade valiosa da autoeducação neste planeta, a fim de vencermos as nossas imperfeições, que ainda mantém o planeta em um estágio de provas e expiações, a fim de que comece o bem ensinado por Jesus por nós, fazendo a nós mesmos o bem, quando exercitamos a paciência, quando exercitamos o perdão, quando exercitamos a mansidão, a benevolência, a fraternidade, estamos fazendo um grande bem a nós mesmos, mantendo-nos em equilíbrio diante da vida, colaborando no meio aonde estamos e se tornando, mesmo sem querer, exemplos. Aqueles que caminham conosco e ainda nos tormentos das perturbações íntimas vão aprendendo que Jesus nos é o caminho, a verdade, a vida, para alcançarmos a nossa paz, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, a certeza no futuro de que somos espíritos imortais e que esta passagem terrena é um curto período no estágio de aprendizado e que logo, logo estaremos de volta em casa, no mundo espiritual, vivendo os valores daquilo que aprendemos em nós mesmos. Que estas vibrações, Senhor do bem, possam auxiliar aos nossos familiares, quando eles estão recebendo através do nosso pensamento esse passe à distância que é a irradiação, porque nós podemos realizar o passe. Esta é uma capacidade que Deus a cada um de nós. O alto passe, o passe à distância, para que estes nossos familiares, para aquelas pessoas que estão enfermas, possam receber estas vibrações que os ajudem no seu equilíbrio. Que essas vibrações nos auxiliem para sentirem a presença do bem e despertem a busca de Jesus em suas vidas, assim como estamos buscando, para que possamos, através dos nossos pensamentos e atitudes, fazermos um bairro melhor, uma cidade melhor, um estado melhor, um país melhor, o mundo que tanto sonhamos depende de cada um de nós. Retornamos aos nossos lares vibrando nesta paz que nos envolve a todos, sob este amparo espiritual, e refletindo tudo aquilo que nos